Quero ser roteirista. Meu sonho é escrever para HBO ou para Netflix ou para seja lá qual for o streaming. O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Que bom que você aterrissou até aqui, pois eu vou te ensinar o passo a passo de como escrever um roteiro para cinema ou para série, para televisão. Eu sou Gui Santos e você está na Casa do Roteirista. Você sonha em escrever um roteiro, seja para cinema ou seja para seriado, para TV? Então, vou te dar dicas quentes aqui de como fazer isso, tá? A gente sabe que para poder escrever um roteiro... mas antes de eu te falar como a gente vai escrever um roteiro, quero que você me ajude, pois eu estou começando, o canal é novo, a casa é nova, eu quero que vocês se sintam acolhidos, acomodados, então venha, sente-se e fique à vontade. Então para isso eu quero que vocês já deixem o seu like, já se inscrevam no canal, porque eu quero dar muitas dicas legais para vocês. Eu quero que esse canal seja algo que agregue muito na carreira de vocês. Para você que quer começar a escrever um roteiro de cinema, ou seja de série, seja para poder participar de uma rodada de negócios com a Netflix ou com a HBO, a gente precisa ter uma ideia sobre o que eu vou escrever, que mensagem eu quero passar. Tá? Essa ideia, ela precisa estar bem formada na sua cabeça, tá? Então, antes de mais nada, para você começar a construir realmente uma ideia e transformá-la em um ofício, a gente parte de uma técnica muito importante que se chama premissa. A premissa, ela vai te dar um norte do que a sua história vai falar, sobre o que você vai ambientar os seus personagens. Esse si é que vai dar um movimento, é o que vai dar o start no que você vai construir. E se um garoto de 11 anos que mora com seus tios descobrissem que era um bruxo? Estamos falando de Harry Potter. E se ou seja, quando você coloca e se acontecesse isso, você começa a formar a sua história. Então, primeiro passo que eu te falo, antes de escrever de qualquer coisa, você vai pensar, sobre o que eu vou escrever? Eu vou escrever sobre a Maria que vai na casa da avó. Beleza, na casa da avó. Mas e se no meio do caminho a Maria fosse abordada por um cara que falasse para ela que o caminho que ele sugere é mais seguro, e ela aceita seguir os conselhos desse cara, mas é uma emboscada porque ele quer roubar ela ou quer fazer alguma coisa com ela? E se? O e se dá o start para a sua história. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar numa narrativa, seja cinematográfica ou seja literária. Nós estamos falando aqui de contar histórias, estamos falando basicamente de storytelling. E a premissa é o primeiro ponto que você tem que preocupar para poder fazer a sua história. Tá certo que tem uma premissa bem legal. E agora, o que eu vou fazer? Depois da premissa, você tem que saber contar a sua história em uma frase. O que a sua história fala? Sobre o que é o seu roteiro? Sobre o que é a sua narrativa? Você precisa ter a capacidade de explicar o que você está falando em uma única frase. Isso se chama logline ou storyline. É o nosso segundo passo sobre como criar uma narrativa. E eu vou te explicar isso agora. Logline ou storyline. Sobre o que você tem que falar na sua logline, que é aquela informação em uma frase para você contar todo o conteúdo da sua história. Para você fazer uma boa storyline ou uma boa logline, você tem que ter 3 elementos. Primeiro, o seu protagonista. Segundo, o objetivo. E o terceiro, as forças antagônicas, que nada mais são que os vilões, ou aquilo que vai atrasar ou impedir com que o protagonista chegue com o seu objetivo, certo? Para você fazer uma boa storyline, você precisa desses 3 elementos e contá-los dentro de uma linha.
Eu vou dar um exemplo aqui de como é que você vai fazer isso. Ah, mas eu preciso de um protagonista já formado? Não necessariamente, mas você precisa saber quem é o seu protagonista. Isso você vai precisar saber qual que é o objetivo dele. E também você vai precisar saber qual que é a força antagônica. Isso você consegue lá na premissa. Na premissa, quando você pensa na premissa, e se acontecer isso com fulano, você já tem ideia de quem pode ser o personagem, do que ele está buscando e o que vai atrasar ele. Certo? Eu sei o que é a história. É um cara que mudou o passado e agora ele precisa voltar lá para poder fazer com que o futuro dele faça sentido. Porque se os pais dele não se conhecem, ele também não vai existir. Então para ele poder salvar a sua própria existência. Eu estou falando aqui de uma forma bem chula a logline de Volta para o Futuro. Então esse é um exemplo de logline. Eu usei o que? O personagem, o objetivo dele e a força antagônica. Para isso, você vai precisar para poder fazer o início da história, né? O start, para você poder iniciar a escrever o seu roteiro. Antes de mais nada, você não escreve roteiro. Você começa com a premissa, então você dá continuidade com a sua logline. Se você for capaz de contar a sua história através de uma frase, você está no caminho certo. Combinado? Tive a ideia, fiz a premissa, escrevi a logline, escrevi a storyline. Agora nós temos o terceiro passo dessa jornada, que é a sinopse. Vou te explicar agora o que é a sinopse. Nada mais é que um documento um pouco mais detalhado sobre o que é a sua história. Nesse momento você vai precisar estabelecer bem o seu personagem e o objetivo dele e a força antagônica. Porque agora você começa a dar força à sua história. É agora que ela começa a realmente criar forma. E aqui que você começa a colocar no papel e destrinchar detalhes que até então você não deu na logline. Você escreveu uma linha, agora você vai escrever uma página. Uma sinopse é um documento mais extenso. Tá? Alguns roteiristas, para poder escrever uma sinopse, podem escrever até 5 laudas de uma sinopse, onde os personagens vão estar muito bem construídos. Então tem algumas técnicas de como é que você constrói bons personagens, que eu vou fazer um vídeo exclusivamente para isso. Como é que eu construo um bom personagem? Eu não sei escrever um personagem, vou fazer um vídeo sobre isso. É só ficar ligado aqui na casa do roteirista. Se você não está ligado, já fica ligado, já dá o seu like, já se inscreve no canal, que vai ficar tudo certo, você vai receber todo o conteúdo que precisa saber para poder montar um roteiro. Então vamos lá. Sinopse, então, é esse documento um pouco mais extenso. Ele é que vai te dar um norte sobre aquilo que você vai falar, sobre o que a sua história a mensagem que ela vai passar. Junto com a sinopse, você já consegue ter uma ideia do tema. Mas o que é o tema? É o título da minha história? Não é o título da sua história. O tema é a densidade que ela vai passar, é aquilo que vai informar quem estiver lendo a sua história sobre o que ela realmente fala, é a mensagem que ela fala. Harry Potter fala sobre o que? Um menino bruxo que está sendo perseguido por um bruxo das trevas? Não, ele é muito mais que isso. Harry Potter fala sobre amizade, sabe, sobre valores, sobre bravura, coragem. Harry Potter é muito mais do que isso. Então é você dar um tema para a sua história. Sobre o que a minha história vai falar? Ah, eu vou falar sobre uma menina que ela é estuprada e não sei o que. Eu vou falar sobre uma história só sobre uma menina que foi estuprada, não sei o que. Não, você pode falar sobre racismo, você pode falar sobre opressão, você pode falar sobre diversos temas. Então a sinopse, ela ajuda muito você a construir isso, mas isso precisa estar muito bem estabelecido para você chegar no próximo nível que eu vou falar agora, que é o argumento. O argumento, ele é a chave primordial para você poder realmente vender a sua ideia. É você chegar e falar assim, olha assim, eu tenho um projeto, esse é o meu projeto. Porque o argumento, ele é a parte mais detalhada daquilo que você quer dizer. E eu vou te explicar agora o que é essa parte. O argumento, diga comigo. Argumento, pessoal. O que é argumento? Argumento é a história corrida sem diálogos, tá? Sem escalação de cenas. É agora que você vai destrinchar aquilo que você escreveu na sinopse.
A sinopse te deu o conceito da sua história. Agora está na hora de você realmente destrinchar e fazer toda a sua história sem separação de cenas e narrando. Ou seja, você vai contar narrando a sua história, mas sem divisão de cenas. Esse é um momento em que você precisa trabalhar bastante, porque é agora que você vai dar realmente o início, o meio e o fim da sua história. É um documento mais extenso, ele normalmente tem 5 páginas e ele não necessariamente, tá? Não é uma ordem, mas ele é um documento que vai trazer muito mais detalhes da sua história. Ele vai enriquecer muito mais e é agora que você realmente fala que você tem um projeto. Que até então você tinha uma ideia, você tinha uma concepção, mas agora no argumento você tem um projeto, você tem algo mais formado, você tem uma ideia muito mais massificada, você consegue ver claramente o que é a sua história. Esse é o seu argumento. É a chave para você vender a sua ideia. Se você tiver uma produtora a fim de ler o seu projeto, você tem que ter o argumento. O argumento que vai deixar aquela produtora saber do que você está vendendo, do que você está falando. Você não vai vender com sinopse, você não vai vender com logline. Isso é importante? É. Mas é no argumento que você faz venda, né? No argumento que você tem um projeto. É onde você destrincha a sua história, é onde você conta ela de forma narrativa e sem escalação de cenas o que é todo o contexto da sua narrativa. Isso é muito importante. Eu fiz a logline, eu fiz a sinopse, eu desenvolvi um argumento e agora o que eu faço? Eu passo para o roteiro? Não, ainda não. Antes de você passar para o roteiro, agora está na hora de você separar o seu argumento em cenas. É uma tarefa muito complicada, ela é bem difícil, que é a escaletagem. Você vai escaletar o seu projeto, ou seja, você vai pegar aquela massa, aquele texto corrido que é o argumento, e você vai separar cena por cena. Ah, esse trecho aqui é a cena 1, a cena 2, a cena 3, a cena 4, 5 e aí por diante. É agora que você vai saber o que vai acontecer em cada cena. Cena 1, o que acontece? Joãozinho sai da sua casa dos seus pais, encontra Maria, beleza. Cena 2, Joãozinho vai com Maria para a estrada. Cena 3, Joãozinho e Maria se perdem na floresta. Cena 4 e assim por diante. É aqui que você coloca o que vai acontecer em cada cena, sem diálogos ainda, não importa com diálogos, tá? Mas você precisa ter uma ideia focada como é que você vai pular de uma cena para outra para poder fazer sentido. E a escaleta é que faz isso. Aí, depois que você faz esse trabalho que é o de escaleta, é que você finalmente parte para o roteiro. É você colocar tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você construiu num documento de roteiro e realmente escrever, não de forma narrativa, mas de forma em que você coloca a ação e fala na boca dos personagens. Cheguei no roteiro, o que eu faço agora, Gui? O que eu vou fazer? Cheguei no roteiro com um trabalhaço. Calma, pessoal. É agora que você vai destrinchar. Mas como é que eu vou colocar um roteiro? Como é que eu vou fazer um roteiro? Primeira coisa que eu vou te falar. Pra você poder pegar a sua escaleta, o seu argumento e colocar isso em roteiro, eu te aconselho a escrever diretamente numa plataforma de roteiro, que é o Celtics. O Celtics você faz de tudo. A primeira coisa que você vai ter que escrever é um cabeçalho. O que é um cabeçalho? O cabeçalho é onde você vai colocar a sua cena acontece aonde? Ela é interna ou ela é externa? O que é uma cena interna e o que é uma cena externa? E uma cena interna é que ela acontece dentro da casa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A cena vai acontecer exatamente aqui, na minha casa, na casa do roteirista. Então eu vou colocar int, então, int eu vou colocar assim, int, int, ponto, significa interno, que a cena está acontecendo dentro de algum lugar. Então, uma cena interna. Aonde que é essa cena? Na casa do roteirista. Então, eu vou colocar int, ponto, casa do roteirista, certo? Que é onde essa cena vai se ambientar, ponto ou traço, tempo. Qual que é o tempo? A cena acontece de manhã, a cena acontece de tarde, ela acontece de noite. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, já tá ficando um pouco de noite, então eu vou colocar noite. Então, esse é o meu cabeçalho. Int, ponto, casa do roteirista, traço, noite. É onde acontece a minha cena. Na casa do roteirista e à noite. Beleza?
Essa é a primeira parte. Segundo, você vai para ação. O que é ação? A ação é tudo que você consegue ver. Gente, o roteiro ele é algo extremamente 100% visual. Tá? O que significa isso? Você vai colocar exatamente aquilo que você vê na cena. Vê, tá, gente? Não o que você imagina ou o que você sabe. Então, se a cena, por exemplo, assim, tá na casa do roteirista e o roteirista tá falando, a cena é aqui, ó. Você vai colocar assim, numa sala onde há uma mesa, tá vendo a mesa? Com um computador vermelho, uma planta e um personagem que é o Gui. O Gui você vai colocar em letra maiúscula, você está indicando que é o personagem, é o seu personagem. Todo personagem que aparece pela primeira vez no roteiro você coloca em letra maiúscula. Então eu que sou o personagem você vai colocar. Então tá, Gui, quantos anos Gui tem? Não vou falar a idade, mas tá, a idade você coloca ela entre parênteses. Então você vai falar assim, vemos não sei o que? Não. Por que você vai colocar vemos, uma mesa, não sei o que, não sei o que? Porque o roteiro é algo 100% visual. Tudo que está escrito no roteiro significa que você está vendo, então você não precisa colocar vemos. Você vai empobrecer seu roteiro se você fazer isso. Então não faça, não coloque vemos. Simplesmente escreva Gui Santos sentado à mesa, Gui Santos com, né, por exemplo, com letra maiúscula, depois do meu nome, entre parênteses, e minha idade, sentado à mesa, onde há um computador, uma planta, um celular e não sei o que. Você vai descrever isso aqui, ó, o que está acontecendo na cena, certo? Você vai descrever o que está acontecendo aqui. É uma pessoa que está falando, não é? Então você vai descrever isso, você vai descrever elementos. Você não vai descrever o que o Gui está pensando, o que o Gui já viveu antes, o que o Gui está imaginando, nada. Você consegue ver isso quando você vai assistir um filme? Você não consegue ver isso. Agora, se eu estou falando aqui, eu começo a coçar a cabeça, eu começo a procurar alguma coisa, isso tem que estar no roteiro. Então o Gui, ele simplesmente para e começa a coçar a cabeça. Coloca a mão, coloca os dedos nos lábios. Pensativo. Você começa a descrever a cena, certo? Eu não vou falar assim, Gui está pensando na morte da bezerra. Não, cara, você não está vendo a bezerra morrer, você simplesmente fala o que o Gui está fazendo. O que o Gui está fazendo? Mexe no computador, pega o celular, pensa, sei lá, você vai descrever o que está se passando na cena. É isso que você vai ter que escrever no seu roteiro, de uma forma sucinta, tá? E normalmente, cada parágrafo tem de 3 a 4 linhas, então não faça textões, ok? Não existe textão em roteiro, combinado? Logo em seguida, você vai precisar de uma ação de diálogo. Gente. Se a cena aqui está acontecendo com o Gui, de repente o telefone toca, então você vai colocar lá na ação. O telefone toca, tri, tri, tri. O Gui olha, pega o telefone, atende. Quando eu atendo o telefone, você vai precisar o quê? Me dar fala, certo? Então você vai colocar lá personagem, vai colocar lá Gui Santos, personagem. Em rúbrica, tá tudo descrito lá no céu, ele vai saber como você procede. Mas o que é a rúbrica? O que é aquele elemento da minha fala? Ou seja, Gui ao celular, eu tô falando ao celular, eu não tô falando com alguém que tá aqui, tô falando ao celular. E eu vou falar alô, alô já é o meu diálogo, certo? Então tudo que eu falar a partir de agora é meu diálogo. Diálogo é tudo aquilo que eu vou falar em cena, eu não vou narrar, eu vou estar falando com alguém, é o personagem que vai estar falando. Então isso é forma de diálogo. Então, no seu roteiro você vai precisar do cabeçalho, você vai precisar da ação, você vai precisar do personagem e da fala. A rúbrica ela é muito pouco usada, tá? Por quê? Porque nenhum ator que vai representar gosta de ficar tendo comandos, entendeu? Sorrindo, triste. Não, ele entende o personagem. Se você souber descrever muito bem o que é o seu personagem, ele vai saber como proceder. E assim, pessoal, você faz o seu roteiro, tá? Depois aí você já tem a escaleta. O que é a escaleta, né, que a gente viu? Não é a separação da história em cenas? Então você sabe que na cena 1 vai acontecer isso, na cena 2 isso. Então você já tem tudo que vai acontecer. Você só vai dar diálogo aos personagens. Você sabe quais os personagens vão estar naquela cena. Então vai estar tudo separadinho, vai ficar um trabalho muito mais fácil para você realizar e formatar o seu roteiro.
Para você que está treinando, que está começando agora, é muito legal que você comece a realmente escrever. Porque quanto mais você escreve, mais você enriquece os seus conhecimentos, mais você enriquece a sua técnica. E isso é muito bacana, tá bom? Então essa foi as minhas dicas, a minha dica de hoje, de como fazer o seu primeiro roteiro, de como escrever uma história, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Então antes de eu ir embora, já deixo para vocês a diquinha de o quê? Se inscreverem no canal, deixarem o seu like, assinarem aqui, ó, colocarem o sininho das notificações e para poder os vídeos sempre aparecerem para vocês. E eu estou muito feliz de estar fazendo esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês continuem comigo, né? Porque aqui a gente vai ver muito sobre roteiro, muito sobre storytelling, tá? Então te vejo no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, boa escrita para vocês. Então, ó, até mais, pessoal.